Boa noite, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Você está bem nesta noite? Está feliz nesta noite? Aleluia, porque Deus é o dono da felicidade, né? Se você veio triste, no final você vai sair alegre. Amém? Você crê em Deus? Amém. Quem tem fé em Deus? E quantos crê que Deus ouve a oração? Amém. Então, nós temos seguro nesta hora. Amém? Vamos abrir a escritura? Tiago. Tiago, capítulo 4, no versículo 8. Vamos ver. São Tiago 4. Aleluia, glória a Deus. Com a garganta um pouco meio irritada, mas daqui a pouco eu já melhoro. São Tiago, capítulo 4, no versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos pecadoras, e vós de duplo ânimo purificai. Purificai o coração. Amém? Tiago, capítulo 5, versículo 13. No mesmo, só ali vira a Bíblia, no mesmo 5, verso 13, diz assim, ó: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvor. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite no nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido-lhe pecado, lhe serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai um pelos outros, para que sarei. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou e pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não houve chuva na terra. E orou outra vez ao céu, e deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Amém? Senhor Deus, chegamos humildemente diante do Senhor, Pai, que o Senhor é manso e humilde de coração, Pai. Com toda a humildade, Pai, reverência e respeito, se aproximando do Senhor, sabendo que a santidade do Senhor, Pai, vai além do que nós podemos imaginar ou pensar, Pai. Nós chegamos, Pai, diante do Senhor com sinceridade, Senhor. Sonda-nos, ó Pai, nesta hora, e não deixa nada impedir que o Senhor venha abençoar teus filhos nesta hora, Pai. E não deixa nenhum espírito do mal causar dano, Senhor, e que o Espírito do Senhor possa descer, Pai, lá no coração, na alma, Senhor, de cada um que entrou por essas portas, Senhor. Nós podemos pregar, podemos fazer, Pai, mas se o Senhor não der aquele eco, aquilo lá no íntimo, lá na alma, Senhor, temos que ter o controle. O Senhor tome o controle de tudo, Pai, e que tudo seja feito para a glória do Senhor, não para honrar o homem, Senhor, porque não existe homem digno, Senhor. O único que é o Senhor. E, Pai, o Senhor olhando do céu para a terra não viu nenhum, Pai, nenhum justo, nada, Senhor. Mas nós chegamos através do sacrifício sangrento do Calvário e pedimos, Pai, pelas misericórdias e pela sua graça essa hora, Pai. E abençoa cada alma, Senhor, aqui que vai ouvir, desde o mais pequenino, Pai, como o irmão orou, até o mais velho. Seja abençoada, Pai, não por mim, mas por Teu Espírito Santo, Pai. Que o Teu Espírito venha e possa ir lá, Pai. A Tua palavra é o mesmo ainda, Senhor. É apta para discernir os pensamentos, as intenções dos corações, e lá no íntimo, Pai, lá juntas e medula, Pai, e fazer o que lhe apraz. Tudo está diante do Senhor, e o querer e o efetuar seja o Espírito Santo nessa hora. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Poder assentar, irmãos? Glória a Deus.
Eu quero falar um pouco nesta noite sobre o poder da oração mudará todas as coisas. O poder da oração mudará todas as coisas. Amém? Um dia eu preguei aqui: o amor conquistará tudo. Agora, o poder da oração mudará todas as coisas. Amém? Quantos creem que o poder da oração nesta noite? Amém. Você orou e você tem fé na tua oração? Amém. Quantos têm fé na tua oração? Amém. Esta noite pode ser respondida. Amém? Amém? Pode ser a resposta da tua oração nesta noite. Amém. O poder da oração mudará todas as coisas. Amém? Aqui São Tiago disse assim, ó. Nós lemos aqui no 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus e Ele achegará de vós. Viu? Deus só quer uma atitude nossa: se achegar a Deus. E a Bíblia diz: se humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Amém? O meu tema nesta noite, eu quero falar sobre a oração. Veio queimando na minha alma na segunda-feira, irmão, esse tema: oração, o poder da oração para mudar todas as coisas. Tem um ditado que diz que nós tínhamos um cartaz uma vez na igreja e dizia: o crente que pouco ora não tem vitória espiritual. Pouca oração é pouco poder, bastante oração é bastante poder. Amém? Quantos creem nisto? Pouca oração, pouca bênção. Bastante oração, bastante bênção. Quanto mais você orar, mais bênção você terá. Quanto mais você orar, mais fé você terá. Mais amor, mais vitória. Amém? Vamos ler uma mensagem, um parágrafo da mensagem aqui, ó. A ele ouvi, 69, e crendo em Deus, 107. Sobre o poder da recomendação divina nessas três escrituras, gostaria de iniciar com a seguinte pergunta: como pode um cristão se aprofundar no amor de Deus? Para uma pergunta importante há uma resposta importante, diz o profeta, dada pelo irmão Branham. Leia a Bíblia e ore. Como pode um cristão se aprofundar no amor de Deus? Fizeram a pergunta para o profeta desta era, e ele disse: leia a Bíblia e orem. Aleluia! Leia a Bíblia e ore. Aleluia! Leia a Bíblia e ore. Eu queria acrescentar: leia a Bíblia e ore, e jejua e vigie. Jejuar e vigiar. 3 pilares para uma vida bem equilibrada de um cristão, de uma cristã. 4 pilares para uma vida bem equilibrada. O crente, o cristão que tiver esses 4 pilares na sua vida, pode vir tempestade, pode vir problema, pode vir dificuldade, mas ele está uma rocha. Ele não move facilmente. Amém? Então, ó, a resposta foi dada pelo profeta aqui. Ore, leia a Bíblia e ore. Quer se aprofundar no amor de Deus? Leia a Bíblia e ore. Amém? Não julga o homem pelos músculos, mas pelos joelhos, as marcas do joelho em suas calças, onde ele estava orando. Mensagem a ele ouvir, 69. Não olha pelos músculos, a estrutura do homem, se é musculoso ou se não é musculoso. Ele diz: mas olhe pelas marcas na calça dele de joelho, onde é que ele estava orando. Se ele tem marcas de oração. Senão nós vivemos só naquela vida rasa, diz o profeta. Sabe aquele que não sabe nadar? Quem não sabe nadar aqui? Aquele que não sabe nadar, quando ele entra no rio, no açude, ele fica só na beiradinha ali, sapateando na beirada do rio, e aquele barro sobe a água, ele fica ali naquele lamaçal, porque ele não sabe nadar, ele fica naquela água rasa, ele tem medo. Mas aquele que sabe nadar, ele dá uma mergulhada e
dentro do açude e vai lá para o outro lado do rio. E a Bíblia Sagrada é assim, ó: se você não ora e você não lê a palavra, você anda em águas rasas, só no barro você está ainda. Mas se você lê a Bíblia e ora, você se atira, você mergulha dentro do oceano e você nada tranquilo. Amém? E daí diz o profeta desta era: tu acha que um peixinho lá no oceano, tu disseste, ó, você comporta aí, rapaz, tu pode terminar essa água. Ele está preocupado, ele está lá no meio do oceano fundo e sabe que tem um manancial de água. Ele cambolheta, ele dá pinote na água e nada. Ele sabe que é um oceano para nadar. E a Bíblia é um oceano. Quanto mais nós lemos a Bíblia, as mensagens, oramos, mais nós se aprofundamos no amor de Deus. E Ele nos destrói, Ele nos ensina em toda a verdade, amém? Então olhe pelas marcas, não pelos músculos, diz o profeta. Porque essa razão, a oração da fé, que nós lemos ali, ó, salvará o doente. A oração do indivíduo, a oração feita pelo justo, pode muito em seus efeitos. A oração, ela muda todas as coisas. O profeta diz que cada cristão, cada cristã, ele não deveria tomar uma decisão sem primeiro orar. Só que o profeta diz: nós oramos e nós não esperamos. Nós oramos, orar é falar com Deus. Amém? Quantos crê? Orar é falar com Deus. Quando nós dobramos nosso joelho e oramos, nós estamos falando com Deus. Mas o profeta, às vezes nós falamos e vamos lá e já tomemos a decisão precipitada. E nós não esperamos Deus falar conosco. Uma oração, quando nós falar com Deus e Deus falar com nós, então nós temos seguro, amém? A oração de um justo pode muito. Já fiquei rouco aí com esse. Bem diz a Escritura. Creio que em algum lugar aqui, ó, escute aqui, irmão. Às vezes você pensa que você é um coitado. Eu sempre prego nas minhas pregações, não tem nenhum coitadinho aqui, todos nós somos filhos de Deus. E você tem que andar com um filho de Deus, com uma cristã, com um filho de Deus, cada um de nós com o peito estufado, diz o profeta. Saber que o nosso pai é um rei. E às vezes você se julga, mas eu sou tão pequeno, será que Deus ouve a minha oração? Ele ouve a tua oração. Amém? Tinha uma certa garotinha, disse que ia passar o rei ali na cidade, e a professora disse que trouxe todas as crianças para olhar o rei passando, disse que ela balançava a bandeirinha assim, disse que todo mundo balançava, disse que a menina era muito pequenina, e ela disse que com a bandeirinha, mas ela mais pequenininha, e disse que no final a professora olhou e disse que a menininha estava chorando. E daí a professora disse: tu não viu o rei? Ela disse: sim, prof, eu vi o rei, mas será que o rei viu eu? Será que o rei me viu? Daí o profeta disse: claro que o rei te viu. O nosso rei vê o mais pequenino, o mais fraco entre nós. O rei vê cada um de nós. Amém? Ó, que o profeta diz, a Escritura diz: creio que em algum lugar aqui os demônios tremem quando o mais fraco dos santos se ajoelha. Que poder, que privilégio foi dado à igreja do Deus vivo. Quando você cair de joelho em oração, até os demônios tremem, porque sabe que há uma autoridade dentro de você. E quando o cristão, a cristã, ele ora, pode ser o mais fraco, diz o profeta, os demônios tremem quando a tua oração é feita diante de Deus. O inferno estremece com o poder da oração. E está dizendo: mas eu sou fraco, eu tenho defeito, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e começa mas todo mundo tem, eu tenho o meu, você tem o teu, cada um de nós temos, mas nós temos que orar, temos que clamar, até que Deus venha e nos responda as nossas orações. Sabe, oraçãozinha de 5, 10 minutos, o profeta diz nessa mensagem aqui, ela não passa nem do teto. Oraçãozinha, das vezes tu chega: ó Senhor, abençoa o meu dia. Porque o core da vida agora está o tempo, a moeda mais cara é o tempo, e nós temos o correndo atrás do tempo. E se tu não saber administrar o tempo, você não tem tempo de orar, você não tem tempo de ler a Bíblia, você não tem tempo de ouvir mais Deus falar conosco. Porque a era está assim, a era está passando, o momento começou agora, ó, girar, está girando, passa rápido. Você entra na segunda-feira, quando vê já estamos no sábado. Nós fomos ali na reunião, essa semana parece que nem vimos passar a semana. Amém? Porque está rápido a coisa, então nós temos que se administrar nos tempos.
o tempo, tirar um tempo. Se você dizer que não tem tempo, eu vou ler uma mulher aqui que ela tinha 17 filhos e ela orava 2h30 por dia com seus filhos ensinando da palavra. E o profeta disse, ela não tinha máquina elétrica que nem as irmãs têm aí, que bota tudo e faz tudo e pega a roupa e só bota lá secar no varal. Ela pegava água lá do riacho. Amém? E nós temos muito acomodado, nós vem tudo nas mãos, tudo de mão beijada, e vai que vai, e ainda nós temos reclamando, mas e o tempo, e tem roupa para lavar, e tem isso para fazer, e eu não pude fazer aquilo lá. Se tu não se descarregar, desprender um pouco dessas coisas naturais, você, quando a tua vida diante de Deus está zero, como diz o profeta, 90 abaixo de zero, gelada. E daí vem na igreja, mas a pregação não estava muito boa, o pregador, não sei o quê. Mas de repente não é o pregador, de repente é eu, é você. O profeta diz que todos nós somos criadores da atmosfera. Se você criar uma atmosfera em tua volta, você vai ser abençoado e você vai abençoar mais alguém. Se você orou nesta semana e você se consagrou, você vai abençoar aquele que está do teu lado. Tem gente que pensa, mas só aqui na igreja tem que vir na segunda e na quarta orar. Não. Oração é todo constante, a Bíblia diz, leia dia e noite e ore. Ora no trabalho, ora no almoço, ora no jantar, ora na madrugada, ora no banheiro, aonde você estiver, a Bíblia, que vocês entrem com as mãos santas orando diante de Deus, todo o tempo. E só que nós não temos tempo, o tempo está ó. Clama a mim e te responder-te-ei e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabe. Jeremias 33, verso 3. Buscai-me enquanto se pode achar, de todo o vosso coração. Chegai-vos a Deus e Ele chegará de vós. Coisa boa quando vem a resposta de uma oração. Às vezes tu ora, e tu diz, mas irmão, eu orei já, e parece que a coisa piora. Aí que Deus está agindo. Romanos 8, 26, 28 em diante diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por seu decreto. Tu não entende, muitas vezes nós oramos, Senhor, guarda a minha família, guarda os meus filhos, e acontece algo, você diz, meu Deus, Deus não ouviu minha oração. Ele ouviu a tua oração. Mas todas as coisas contribuem para o bem. Deus viu um mal que ia acontecer ali na frente, pior, e Deus evitou esse mal e fez da forma de Deus. E Deus responde todas as orações. Irmãos, todas as orações Deus responde. Só não muito, às vezes nós pensamos, eu oro, eu quero que Deus responda do meu jeito, do teu jeito. E Deus responde do jeito de Deus. É do jeito dele. Às vezes você está esperando de um jeito e Deus vem numa hora inesperada, diz o profeta, no momento oportuno, e chega e responde a tua oração. Amém? Como orar, o irmão Brana explica. Ore a Deus e espere que você venha, ele com algum discurso intelectual. Não faça esse tipo de oração, diz o profeta. Com um discurso intelectual, com um discurso bem polido, pontuando uma oração, aquela oração decorada. Deus se anoja desse tipo de coisa. Clame, simplesmente clame ao Senhor Jesus. Diz a ele assim, tu prometeu, Senhor, e ele entrou em cena. Isto é a maneira de trazer a cena. Você apenas é um bebê. Chore, clame a ele, aceitando a maneira provida de Deus, o tempo do fim, na mensagem, parágrafo 91. E clame, chame a Deus à cena. Eis aí uma grande necessidade no momento da igreja estar unida de joelho. Há uma necessidade sempre de oração. Se o crente dedicasse estar em oração, isso seria poderosa igreja no local. Se decidisse orar, quanto mais poderosa isso seria. Imagine então se a igreja toda a nação se dedicasse sinceramente a entrar em oração, o poder não tomaria mais lugar. A mensagem de Abraão restaurada no parágrafo 65.
Esta é a maneira que a igreja deve ficar o tempo todo em oração. A mensagem, alguma coisa difícil para o Senhor, parágrafo 27. Esta é a maneira que o cristão deve fazer hoje, manter-se em oração sob uma atmosfera espiritual. Nesta mensagem, parágrafo 12 e no parágrafo 13. Todo o tempo em oração. Mas sabe, nós oramos, às vezes não dá tempo. Tem momento que Deus sabe que nós não temos tempo, nós acordamos em cima do laço, tu não tem aquele tempo. Mas vai sobrar um tempinho para você ir lá, ora 2 minutos, 5 minutos. Esteja sempre diante de Deus, na presença de Deus, conectado com Deus. Para que você não fique muito tempo sem falar com o Criador, porque Deus quer falar conosco o tempo todo. Deus está. Eu estava ali no trabalho essa semana, e nós pensamos orar, só vir aqui na igreja e dobrar o joelho e fechar os olhos. Orar, você pode orar até com o olho aberto. Orar em espírito. Quantos que já oraram em espírito? E Deus te abençoou? Um dia eu estava vindo de uma viagem, que eu fui fazer um culto ali em Maximiliano. Eu fui sozinho, não tinha ninguém. Eu estava vindo, eu disse: Senhor, o Senhor podia vir comigo para eu voltar. Eu estava sozinho de lá, aquela estrada ruim, esburaqueada. De repente uma atmosfera veio assim, pairou sobre aquele banco, e eu vinha conversando. Mesma coisa que eu tivesse com um irmão do meu lado, eu conversando com Deus, e vim conversando naquela atmosfera. E quando eu vinha assim, eu estava já aqui na estrada, onde é que pegava o asfalto ali. Já tinha passado a estrada de chão ruim, cheia de buraco. Eu nem sei como que eu passei lá. E se você chamar Jesus, Ele vem. Ele quer só que você se humilhe e clame de: Senhor, eu preciso do Senhor. E o profeta diz assim, ó: se um bebê dentro de um bercinho, se a mamãe dissesse: ó, eu vou colocar uma campainha aqui dentro do bercinho para você, e se você tiver qualquer coisa que tiver que chamar a mãe, você bate na campainha e chama a mamãe, que a mamãe vem correndo. Ele disse: o bebê não entende nada de campainha com sineta. Ele disse: ele só sabe, a única maneira provida por Deus é ele abrir a goela chorando. Ele começa a chorar em desespero. A mãe larga toda a roupa e vai lá correndo: ó, meu filho está em necessidade, e corre lá e socorrer. Quando nós entramos na presença de Deus, nós começamos a chorar e dizer: ó, Pai, eu preciso tanto do Espírito Santo, e eu quero o Senhor. E começa a chorar. Aí Jesus desce e vem te abençoar. Lá na tua casa, no teu quarto, onde você se ajoelha, tu está orando assim, irmão. Acho que vocês tiveram já experiência. Tu está ajoelhado assim, quando vem uma atmosfera poderosa, chega do teu lado, parece que uma pessoa chegou assim do teu lado, começa a esquentar assim a orelha, esquenta a cabeça, tem alguém do teu lado. Deus enviou alguém para te abençoar. A tua oração foi ouvida, a resposta veio, é só orar e esperar. Eu sou ansioso, eu sou nervoso. Eu tenho essa dificuldade, eu sou nervoso e sou ansioso, irmãos. Às vezes eu falo em paciência, mas eu digo: Senhor, eu não tenho ainda essa paciência. Eu sou nervoso e ansioso, mas sempre eu oro: Senhor, acalma esse rapaz, Senhor. Porque o homem não é bom, nós somos humanos, nós temos um gemido inexprimível dentro de nós. Se nós vencer eu, Lutero, às vezes nós queremos vencer, sabe, irmão? Nós queremos, vou ter que mudar lá a irmã, aquela irmã lá, olha para mim com a cara, o irmão lá, que ele anda daquele jeito, olha com aquele jeito para mim. Eu vou mudar o bairro, a minha vizinha lá. Me veio essa inspiração, irmão. Às vezes nós temos que olhar e dizer: Senhor, muda o Lutero que está precisando de mudar. Coloca o dedo no teu peito e diz: você tenho que mudar. Quando eu mudar, quando você mudar, todas as coisas vão mudar. Conta daquela mulher que levantava cedo, olhava na vitrine, olhava a roupa da vizinha e dizia: olha lá, que vizinha mais relaxada. A roupa encardida, está suja a roupa da vizinha. E todo dia diz que o marido escutando aquilo lá, diz que um dia ele disse: mas levantou bem cedo, pegou um limpador de vidro e uns panos, umas espumas, e limpou a vidraça, tudo, e deixou brilhando, e passou um pano sequinho, deixou brilhando, fez um chimarrão e estava tomando um chimarrão. Daqui a pouco a esposa se levanta e diz, deu uma olhada para lá e disse: opa,
Que vizinha caprichou hoje, olha a roupa limpinha, não tem uma mancha, não está encardida. Daí o marido olhou e disse: amor, não era a vizinha, a nossa vitrine que estava suja. Eu fui lá e limpei a vitrine hoje de manhã, levantei cedo, agora nós olhamos para lá, tudo está limpo. Não é uma reflexão para nós, irmão. Nós queremos mudar as pessoas, nós queremos mudar a esposa, muitas vezes mudar os filhos. Da vez é o Lutero, é você que tem que mudar. Todas as coisas vai mudar. Eu nem gosto de meditar aqui, marcar os parágrafos, porque eu não consigo chegar onde é que eu quero. A oração minimiza as nossas ansiedades. O benefício para o corpo, ela não fica aquela agitação quando nós estamos orando, calmo. Pode, talvez está tudo caindo ao teu redor e você está tranquilo. Que você orou, você sabe, eu estou na mão de Deus e agora não tem perca para mim. Viver é lucro e perder é ganho. E daí você está ali tranquilo, ela inimiza, ela alivia a nossa tensão, ela nos coloca em sabedoria, senão em Deus, onde aprende a administrar o tempo, senão com Deus, onde você consegue vencer esta natureza, seu mau gênio, senão passar tempo com Deus em oração. E ainda eu fazia um desafio aqui, eu estava me vendo a inspiração lá. Se você pegar esse jeito que eu passar aqui nesta noite e fizer e não der certo, pode botar uma placa que eu sou um falso pregador. Se tu fizer tudo que o profeta diz, não tem, dá errado. Vai dar tudo certo. O problema é que nós... a semana que vem eu vou mudar. A outra semana eu quero fazer melhor, eu vou consagrar um pouco mais, eu vou orar um pouco mais, e vai protelando, e vai protelando. E chega a semana que vem e não tem mais tempo. E o tempo está correndo. Para resultados diferentes, atitude diferente. Se você deseja resultados diferentes, obterá agindo de uma forma, desta maneira, diz. Se você quer receber algo que você nunca recebeu, faça algo a ele que você nunca fez. Você quer receber algo diferente? E tem gente, mas agora não vem mais anjo. Vem anjo sim lá na tua casa. Deus envia um anjo lá na tua casa. Se você orar e você, mas com o coração sincero. Profeta, não aquela oração egoísta dizendo, eu tenho um coração puro, eu sou santo, eu sou... Mas tu chega e diz, Senhor, eu sou isso mesmo, eu não tenho nada de mérito, eu não tenho coisa boa, Senhor, mas eu estou aqui, eu estou clamando, porque eu sei que tem uma fonte que pode responder esse clamor da alma. E se há um fundo que clama dentro de nós, diz o profeta, há algo que responde às nossas orações. Deus que coloca esta sede em nós, e daí nós queremos saciar a sede trabalhando. Tem dia, irmão, que tu se levanta assim, parece um leão para trabalhar, e com aquela força, mas trabalha um pouco menos e fica um pouco mais com Deus. Daí nós gastamos todo o nosso vigor no trabalho e não deixamos nada para Deus. E daí nós, mas Deus é o primeiro lugar. Deus não é em primeiro lugar. Mas se nós ver, Deus está ficando em último. Amém? Então tem um jeito. Diz o profeta, ainda porque eu penso que é tempo de nunca deixarmos o reavivamento do Espírito Santo morrer. Não é tempo de nós deixar o avivamento do Espírito Santo morrer, porque nós continua o avivamento cada dia. Nunca devemos deixar aquele reavivamento morrer dentro de nós. Como poderei vencer, na mensagem parágrafo 33. E diz, mas tem que vir um avivamento e tem que vir isso. Mas o avivamento está dentro de você. Está dentro de mim, está dentro de você. Tem hora que você se acorda de manhã, você dá um glória, você dá um aleluia que treme a casa. E a mulher diz, os vizinhos vão pensar que tu está louco. Mas tu tem que expressar aquilo que está na alma. Muitas vezes tem gente que deixa a pressão acumular e fica num estado assim que parece que vai explodir.
Mas nós viemos aqui na igreja para deixar a pressão escapar, diz o profeta. Ele: solta o teu grito nesta noite, fale com Deus, ore, chame se precisar, diz o profeta, rolar no chão e sair ranho dos teus narizes para receber o Espírito Santo. Ele: faça isto nesta noite. Eu tenho: mas eu vou bem arrumadinha na igreja. Meu Deus, a minha roupa, o meu vestidinho não pode amassar. Daí o irmão Branco disse: mas onde que está aquelas irmãs de antigamente, que ela não se importava se o seu cabelo ia desarrumar ou não, ela estava importante, que queria o Espírito Santo. Hoje parece que nós viemos com a roupinha bonita, temos até medo de dar uns pulinhos, né? Mas não é pulo, não é grito. Sabe, eu vejo o pregador dizer: não é pular, não é gritar. Depois ele vem e ele mesmo prega gritando e pulando. Eu disse: mas será que o homem está despregando o que ele pregou? Mas onde Deus está tem que ter pulo, tem que ter grito. O profeta diz: mas não uma imitação. Ele disse: nós temos algo real, genuíno. Nós não precisamos imitar ninguém, porque o avivamento, que é o Espírito Santo dentro de você, fará você se regozijar quando você vê a palavra sendo pregada. E o profeta diz na mensagem, o quarto selo, diz: parece que nós confundimos. Na hora do louvor todo mundo corre e pula e dá pulinho e dança, mas na hora da pregação todos estão mortos. E diz que agora que é a hora do estímulo, a hora de se alegrar, diz o profeta, agora que é o momento de nós pegar junto, porque você não está defendendo o pastor, o pregador, você está aqui num exército para defender o Rei da Glória, defender um defensor da palavra. Irmão, ouça o que eu vou dizer aqui: não defenda nenhum homem. Pode ser o pastor de 50 anos de mensagem, qualquer um. Core a tua carreira, não seja um defensor de homem. Defenda a palavra. Não defenda homem, porque o profeta dessa era diz: quando nós depositamos a nossa força num homem, Deus permite o homem cair, para que nós tire o olho do homem, para que nós possamos olhar para a palavra, olhar para o Senhor. E nós temos que correr nossa carreira. Sabe, eu sempre digo: nós não podemos comer por mão do outro. Eu não gosto nem de aplicativo em telefone. É a minha sugestão. Se os irmãos querem ter, não tem problema comigo. Eu não gosto, eu gosto de ir lá na escritura, mensagem. Aqui tu tem segurança. O profeta diz: eu tenho segurança e eu dou segurança para vocês. Eu não sou contra quem tem. Mas às vezes, que nem o pastor lá falou, às vezes abandona até a Bíblia para estar com o celular, porque tem o celular na Bíblia. Daí não precisa carregar a Bíblia, daí bota o celular no bolso. Mas a Bíblia é a velha, a Bíblia antiga, ela é ungida. A Bíblia é ungida. E toda vez que você pega a tua velha Bíblia e você lê e não vê Deus, leia de novo, leia de novo, leia de novo, até você ver Deus. Qual é a melhor maneira de encontrar a vontade perfeita de Deus para determinada situação em nossa vida? Orando, falando com Deus, buscando a instrução da palavra. Isto não pode querer nada fora da palavra, já que é a vontade perfeita de Deus para nossas vidas. É a palavra, não é o fulano diz, o beltrano diz. É o que a palavra, a mensagem do profeta diz. Esse é o absoluto. Este é aquele que te protege. Na hora do perigo, da dificuldade, não vai ter o pastor para te livrar. É só você e Deus. Na hora, o profeta diz que nós temos uma maior dificuldade quando não tem nenhum amigo ao teu lado, mas temos um amigo verdadeiro. Ele chega nestas horas para te abençoar, para responder a tua oração. Fique tranquilo. Fica tranquila que Deus está cuidando dos teus filhos, Deus está cuidando da tua vida, Deus está cuidando da tua família. Daí você diz: mas eu orei, parece que a coisa piora. Cubra eles de oração. Lembra o que o pastor Daniel pregou aqui uma vez? Cubra teus filhos de oração. Pega esta frase e sela na tua alma. Cubra teus filhos, tua família em oração. Se a tua esposa não é salva ainda, continue orando para que Deus salve ela. Continue orando, que uma hora Deus vai responder. Amém? Nós queremos no nosso tempo. Deus tem o tempo dele. Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todo o propósito.
A unção do Senhor que faz a diferença. Deus é contigo. O lírio cresce no altar quando o irmão Brana prega sobre a unção da presença de Deus. Assim, quando permanecemos na presença de Deus, manifestamos nosso crescimento espiritual. E você quer ter uma vida espiritual anã, minguada? Então se posicione com Deus em oração. O cristão é o que ele ora, é o que ele lê, é o que ele consagra. E quando porque a leitura da palavra, diz o profeta, ela faz nós conhecer a natureza de Deus. Para quando você orar, você não vai pedir uma coisa que é contra a natureza de Deus. Se você lê as escrituras, lê a mensagem, você está a par da escritura, quando você orar, você vai ter a sabedoria espiritual, como pedir, o que pedir e como pedir. Tem que ter um motivo, tem que ter um objetivo do que você tem que pedir para diante. E esse teu motivo e objetivo tem que encaixar com a palavra. Porque a Bíblia, diz o profeta nessa mensagem, ela é a perfeita vontade de Deus. Eu não sei por que as pessoas eram tanto assim, irmão, porque eles não leem a Bíblia. Porque todas as respostas na Bíblia ou nas mensagens do profeta. Eu falando com o irmão ontem de noite, ele disse, eu tenho 700 mensagens. E ele disse, se tu vir aqui em casa e tu não achar, abrir uma por uma e não achar toda rabiscada, marcada, ele disse assim para mim, eu pago um churrasco. Ele disse, então vem aqui em casa também, eu disse para ele, que eu vou te mostrar as minhas. Eu vou nas mensagens, eu quero saber o que o irmão Brana diz, não o que o fulano diz. Não o que o ciclano diz, pastor lá, veio lá de não sei aonde. É bom, todos têm que ter a sua honra. Nós não podemos dizer que não é, mas nós temos que ter nossa vida cotidiana diante de Deus. Nossa posição diante da palavra, nossa posição no corpo de Cristo. E ser um defensor da palavra, e ficar ali atrás da palavra, e pode zumbir. Amém? Não tem que ter partido, com nós não tem partido. Partido nosso é a Bíblia. Esse é o nosso alvo, é Jesus, é Deus. Amém? Glória a Deus. O irmão Brana diz assim, eu sei disso, algum de nós temos fé mais do que o outro. Aquele que tem mais fé em abundância, devemos orar por ele. Mas se você não vive o tipo correto de vida, é melhor você afastar disso. O diabo vai rir na sua oração. Mas quando você vive certo, faz a coisa certa, age certo e tem fé em Deus, Satanás treme. Quando você ora, ele treme quando você ora. E o profeta disse, e ele nem consegue engatar a marcha de arrancada, ele tem que bater a ré e sair, não, da onde ele estiver. Porque o cristão, eles sabem quem tem crido, disse Paulo. Nós soubemos nosso Deus que nós temos crido. Amém? Nós temos que ter isso em nós. Jesus passou quanto tempo da vida de Jesus em oração? Marcos capítulo 6, versículo 46, se você quer ler depois. Jesus orava. Jesus sabia que a hora estava escura, estava negra para ele, a coisa estava dificuldade, ele foi no lugar orar e os discípulos estavam cansados e ele chegou ali e estava adormecido. Ele disse, mas você não pode ficar um pouquinho vigiar comigo? Vigiai! Ele diz, vigiai, orai, sem cessar. Ele diz, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a nossa carne só quer fazer a coisa errada. E quando nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós jejuamos e nós vigia, esses 4 pilares para uma vida equilibrada, meu amigo, o diabo vem vindo lá, perambulando e tu diz, ô diabo, Satanás, você é o demônio. E você repreende. Ele diz o profeta, e quando vem aquelas tormentas que vem arrebentando tudo, você levanta a mão e diz, demônios que estão sob essa tormenta, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. E ele diz que aquela tormenta começa a soquear assim, e vem parando, e daqui a pouco tu vê, está tudo calmo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração do Pai Nosso, né, que Jesus chama, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Tem gente que santifica o nome dele. Eu fui aquilo lá, eu fiz aquele lá, e daí a honra de Deus se foi. Mas Jesus disse assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino.
Não, quer ver? Adoração. Comece, o irmão Brando ensina como orar. Comece adorando, com adoração. Comece a oração adorando o Criador, reconhecendo a grandeza dele, os feitos poderosos dele, exclusivo a sua vida. Louve por suas maravilhas, pela graça, pelo privilégio de ser filho. Ele, por sua graça que nos deu, Jesus começou dizendo: Pai, seja feita a tua vontade. E nós dizemos: Senhor, faz a minha vontade. A minha vontade é que Deus, Senhor, faz tudo para mim nesse dia aqui, vai lá e sara lá no hospital, tal fulano, vai lá e cura aquele outro, Senhor, vai lá e salva aquele outro, Senhor, abençoa o irmão ciclano. O profeta diz: mas nós parece que estamos falando de Jesus um menino de recado, um mascote. Parece que não é mais nós que somos necessitados, que é Jesus que é o necessitado. E daí diz o profeta nessa mensagem aqui: nunca nós vamos ter bônus. Pode fazer a oração que tu quiser, quanto mais tu orar e você achar que você vai ter bônus com Deus. Não, lá não tem bônus. Quanto mais tu orar, mais de sua presença você se... É aquela afinidade. Aqui eu marquei, a oração é uma intimidade com Deus, é um relacionamento com Deus. Você está apaixonado por Deus, por o Espírito Santo, e você se diz: Senhor, eu quero o Espírito Santo, eu quero o Senhor. Eu quero mudar esse homem, eu quero mudar essa mulher, Senhor. E você está calmo. Se você não recebeu ainda, mas logo, logo você vai receber. É afinidade com Deus, é comunhão com Deus, é falar com Deus, é dialogar com Deus. Tu fica íntimo, a oração, você orando, você se aproxima de Deus. E Deus respondendo, Ele se aproxima de você. Então é a conexão, você está conectado, você ora e Deus responde. Você se aproxima de Deus e Deus se aproxima de você. Você pede, quantos que já, Senhor, eu não sou um bom motorista, mas Senhor, guarda a minha viagem, me protege, livra do mal, Senhor, porque o diabo, nosso adversário, é carrasco e bruto. Ele vai armar cilada, ele vai fazer uma armadilha, ele vai fazer uma emboscada para te pegar. Mas você orou, você diz: Senhor, eu encomendo a minha vida da agora em diante em sua mão, e o Senhor vai na frente, Pai. Envia um anjo, Pai, para quebrar as correntes. A oração, ela bloqueia o poder de Satanás. Era para acontecer algo lá na frente com você, e você orou antes de sair, e Deus foi lá e: Satanás, tu não vai colocar esse tropeço, Satanás. Esse é meu filho, e Deus vai lá e bloqueia. Quando você ora, você imobiliza o poder de Satanás. Ele não tem poder sobre a tua vida, porque a tua oração, tu está sempre em constante oração para Deus. Tudo que tu faz, cada decisão que nós tomar, devemos buscar primeiro tudo em oração, orando, e ficar ali, diz o profeta, até ouvir Deus falar conosco. E quando Deus fala, vem a resposta daí. Eu não vou chegar onde é que eu marquei aqui, mas outro dia, quem sabe. Comece adorando então. Agora, segundo passo, você adorou, começa adorando e diz: Senhor, o Senhor é magnífico, o Senhor é grande, eu sou um turãozinho de terra, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu sou desaprovido de bem, Senhor, de coisa para chegar diante do Senhor. Mas Senhor, eu estou aqui. Você louva, adora, então reconhece que Ele é Criador, que Ele é Rei, que Ele é todo poderoso, que Ele é santo, e nós não somos nada diante de Deus. E daí, segundo passo disso é uma rendição. Ou seja, seja feita a tua vontade. Ora até que a tua alma sinta saciada. Na presença de Deus, você sinta o Espírito de Deus mover, levando uma rendição nas mãos dEle. Venha a nós do teu reino, e seja feita a tua vontade, Senhor. E daí Deus ouve. Então você começou com adoração, depois deu uma rendição, se rendeu diante de Deus. Em segundo, a súplica: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Terceiro lugar, faça a petição, deixa ser conhecida diante dele a tua necessidade. E lembra-se, terminando a oração, bendizendo ao Senhor como Jesus ensinou, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Mas quando oramos,
Quando Jesus, a oração que Jesus entrou, quando orarmos, entra no teu aposento e fecha a porta. Ore ao Pai que está em secreto, teu Pai que te vê em secreto recompensará publicamente. Quando você ora lá em secreto, no quarto, depois no público, Deus vai responder a tua súplica, a tua oração. Quero, pois, o homem ore quero que todo homem ore em todo lugar, levantando as mãos, sem ira, sem contenda. Timóteo capítulo 2, versículo 8. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de minha misericórdia. Salmo 66, verso 20. Aleluia. Você diz, mas eu pertenço à igreja tão fria e indiferente. Você, bonita oração. Eu odeio essas coisas, diz o profeta. Fantasia, farisaica. Ore, pontuando cada vírgula perfeitamente, cada período, simplesmente perfeito. Você é tão bonito, você não pode falar com Deus desta maneira, pontuando a oração. Você está ouvindo o que você está dizendo, pondo pontuação na oração. Deus ajude a se desprender dessas orações, pare com essas orações desse jeito, com orgulho. Meu Deus, irmão. A oração, tem aquela oração que tu fala com Deus e tu sai, mas tem aquela oração que vem lá da alma. A tua alma entra para o espaço infinito e você está num lugar assim, aquela glória de Deus vem em tua alma e tu não encontra palavra para falar com Deus e você chora. Sabe, tu entra assim naquela glória, aquela presença e você quer até achar palavra para falar com Ele e tu sabe que tu não tem palavra para falar com Deus e daí tu chora. Mas tu sente que há algo assim na tua alma que saciou a tua alma, que te deu aquele descarrego de ansiedade, de nervosismo, de perturbação, de ansiedade e agitações. Você sentiu uma paz lá no interior, na alma, e você fica ali tranquilo. No mundo que nós estamos vivendo, igreja, neurótico, loucos. Eu estava segunda, terça, quarta ali, a atmosfera em redor de mim, assim lá na firma, meu Senhor, mesmo no ambiente com música, com tanta imundície que tem aqui, ainda assim eu podia sentir que tinha uma atmosfera em minha volta, eu podia sentir que Deus estava ali, porque o meu coração, minha alma estava ansiando. Como disse Davi, como um cervo brama pelas torrentes da água, assim minha alma suspira por ti, ó Deus vivo. Como a terra seca anseia pela chuva, assim a minha alma anseia estar em tua presença. E diz o profeta nesta era, todo dia, 6 horas da tarde, a nossa alma diz, é hora de falar com o Criador. Da lei, irmãos, nós não recebemos porque a Bíblia diz: vocês não recebem porque pedir mal. Se você é leitor da Bíblia, da Escritura, você conhece a natureza de Deus. Quando você orar, você vai ter sabedoria para orar. Eu vou ficar só na oração, mas eu queria falar sobre jejum, sobre vigiar, orar, 4 pilares. O jejum, ele mortifica a carne. Tem coisa que tu tem que jejuar para tu vencer. É um ponto fraco que tem em cada um de nós. E só com o jejum. Pode orar, pode ler a Bíblia, pode vigiar, mas se você não tiver o jejum, você tem coisa que você não consegue vencer sem jejuar. Escuta aqui, um homem está falando nesta noite. Sem jejum tem algo em nós que nós não vamos poder vencer. O jejum, ele mortifica a carne, diz o profeta. Ele faz nós ficar mais sensíveis, faz a nossa carne mortificar, ser dominada, nós se controlar, nós vencer o meu ego, o meu eu, o meu orgulho. Aquilo ele faz nós. A oração, ela faz nós descobrir a natureza de Deus.
Nós se aproximar de Deus, nós sabemos como que é Deus e como nós devemos pedir. Vigiar, diz o profeta, quando você pede, Senhor, eu oro, eu consagro, eu jejuo, eu leio a Bíblia e você não vigia, o diabo toma de você em 2 minutos aquilo que você fez numa semana. Aí, alguém vai lá e você dá uma agulhada em você, ou a esposa te dá uma pisada no teu calcanhar para ver se te tira a tua bênção, e daí se tu está vigiando, tu mantém tudo assim, ó. A tua volta, você vigia. Não vou perder minha bênção não, Satanás. Não, eu sei que é tu que está aí, eu vou ficar aqui, ó, vigiando e orando, eu quero a minha bênção. E você está ali toda hora encostando e vigiando para não perder. Senão não adianta vir orar, consagrar, se sacrificar e não saber vigiar. Daí vai tudo embora. A oração muda as coisas. A oração transforma a morte em vida. Amém. A oração transforma doença em saúde, transforma pecador em santo. A oração da fé salva o doente. Que diferença vai fazer a oração? A oração muda todas as coisas. Ezequias, Isaías 38 ali, Ezequias, o profeta pegou uma doença, Ezequias, uma doença mortal para morrer, diz o profeta aqui nessa mensagem. E diz que Deus disse para o profeta, vai lá e diz para Ezequias que ele vai morrer, que ele se prepare, se ajeite, que ele vai morrer e não vai viver. E o profeta Isaías foi lá e disse, ó Ezequias, se prepare que tu vai morrer e não vai viver. E Isaías virou as costas, ó. E a Bíblia diz que quando Isaías virou as costas e foi, Ezequias virou e se ajoelhou para a parede amargamente, chorando em desespero e lágrimas, chorando, Senhor, eu tinha sido reto diante do Senhor, eu tenho vivido uma vida certa diante do Senhor, e começou a chorar em lágrimas. O profeta não tinha feito a quadra ainda lá no fim, o Espírito Santo, Deus foi lá e disse para Isaías, volte lá Isaías, e diz assim, diz o Senhor, ele não vai morrer, vou dar mais 15 anos para ele. E o profeta volta lá e diz, ó Ezequias, a tua oração foi ouvida. Tem hora que tu ora e tu não vê resposta, mas tem hora que tu está indo na rua caminhando e aquela resposta vem com uma seta, aleluia, a minha resposta veio. Eu não estou emocionado, igreja, eu sei porque isso aconteceu já com minha vida. Eu podia chamar gente aqui nesta noite para contar uma experiência sobre orações. Ela muda tudo, ela muda até a morte. E o profeta diz mais assim, nessa mensagem, irmão, eu não vou conseguir chegar lá. Muda a mente de Deus. O profeta vai lá com assim diz o Senhor e diz, diga para ele que ele vai morrer. E ele viu o desespero, quando uma alma desesperada diante de Deus, o profeta diz, o que para o juízo de Deus é um arrependimento com lágrimas. E o arrependimento é que você cometeu, você nunca mais vai fazer. Tem coisas que nós fizemos e continuamos a fazer, isso aí não é arrependimento. Arrependimento, um pecado, qualquer um pode cometer, mas um pecado é um acidente, é um erro de rota, foi um erro de percurso, você, meu Deus, daí você acertou e nunca mais você comete aquele pecado. Mas se você continua ainda ali, não foi um arrependimento com lágrimas. A oração muda as coisas. A oração de Ezequias, da morte para a vida, a oração mudou, morte para a vida. Certamente que sim, a oração faz isto. Sedento pela vida, parágrafo 100. Ela muda todas as coisas, irmão. Sabe, o irmão Brando disse, eu não lembro a mensagem agora, mas se alguém lembrar aí pode me ajudar, do rapazinho que ele queria o Espírito Santo. Ele disse, eu quero o Espírito Santo, e tinha um fundo dentro da alma daquele rapaz, eu quero o Espírito Santo, eu quero. Ele disse que ele estava indo e entrou no meio de um milharal, de uma lavoura de milho, e se ajoelhou lá no meio da lavoura de milho e começou a orar. Mas não oração assim intelectual, de pontuado, que ele diz, uma oração lá da alma.
Mas um clamor, levantou e começou em desespero: Senhor, eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo. Se o Senhor não me dá o Espírito Santo, quando o Senhor voltar, o Senhor vai achar um monte de osso, uma caveira aqui nesse lugar. E daí o profeta disse: isso deveria ser o clamor da igreja, nesta hora que nós estamos vivendo. Levantar um clamor e dizer: Senhor, eu preciso do selo. O profeta diz nesta mensagem: nós precisamos que o inspetor venha e olhe a nossa carga e diz: está bem ajustada, pode selar até o destino eterno onde é que ele vai ir. E se nós não tiver o destino, nós estamos só brincando da igreja. Vamos no sábado, vamos no domingo, e nada de mudança, nunca muda. Mas, ó irmão, muda a mente de Deus, diz o profeta. Ok, eu vou ler para você não dizer que é. A oração deve ser: Senhor. Não, essa aqui nós já lemos. Eu já voltei. Ó, a oração diariamente com seus filhos. Você note, a maioria das mulheres hoje, ele fala de Susana, a mãe de John Wesley. Ó, você note, a maioria das mulheres hoje tem máquina de lavar, passadeira elétrica, máquina de lavar louça, automática, tudo mais. E ainda assim tem menos tempo para orar, porque jamais tiveram. Você sabe, Suzane de Wesley disse: 17 filhos. Com esses 17 filhos, carregava água lá do nascente. Não vinha na encanada dentro de casa. Lavando as mãos aí adiante, assim ela podia encontrar 2h30 ou 3 horas por dia para orar com os seus 17 filhos. Se nós fosse dizimar o tempo de 24 horas, nós teríamos 2h40, não é? 2h40 por dia. Fosse dizimar o tempo em oração e na presença de Deus, só dizimar o tempo, 2h40. E aí Suzana tinha 17 filhos. Mas eu tenho 2 filhos, mas são uns capetinhos, isso e aquilo. Mas será que eles são tanto assim que você não pode se acomodar? Daí diz o profeta: as orações mais respondidas é a hora que a esposa sai de casa, que os teus filhos saem de casa e fica só você e Deus. É como é que é? Um secreto, um particular com Deus. Você e Deus: Senhor, eu estou aqui, estou clamando, estou pedindo, estou orando, estou clamando, Senhor, me ajude. Ele diz: nessas horas o Espírito Santo vem e vem te abençoar. Quando os filhos vão para o colégio, irmã, ore. Das vezes você não pode fazer algo, muito coisa na obra, mas você está orando pelo pregador, você está orando pelo irmão. E das vezes o pregador vem aqui, prega, e Deus vem e se derrama aqui, e o pregador sai com o peitão estufado, viu, com o meu prego bonito. Mas às vezes a oração daquilo que nós vemos aqui, do mais pequenino que orou e pediu: Senhor, abençoa o nosso pregador, que ele venha inspirado pelo Espírito Santo e nos abençoe, Senhor. E daí Deus abençoe a resposta da tua oração. Você fica que nem lá o homem que foi orar no templo de Isabel, Zacarias. Foi no templo orar e orava, sempre ele orava, mas ele orou, e quando o anjo veio com a resposta, ele disse: mas minha esposa velha, não acreditou na oração dele. Ele disse, o anjo disse: então tu vai ficar mudo até que o menino nasça, porque tu duvidou da tua oração. E você quer receber algo de Deus que você nunca recebeu? Faça algo por Deus que você nunca fez, e você obterá o que você pediu. Anrão, quando ele ia lá no Soto orar, todo dia vinha Anrão orar, lá diz o profeta, no Soto, orava. Mas um dia o profeta disse que ele orou como ele nunca tinha orado na sua vida. Ele disse para a esposa: eu não vou vir para o jantar, bota os nenê, os filhos para dormir, não me incomoda, eu vou ficar lá, e eu não vou descer de lá, não, nem se despreocupe, eu estou bem. E Arão subiu lá e começou a clamar, orar, e de manhã cedo já Arão já estava caído lá de bruço, quase morto de tanto orar. Aparece o anjo e disse: Arão, a tua oração é respondida, você vai ser o pai do libertador. E Arão desceu as escadas aí quebrando tudo, porque a oração foi respondida.
E o profeta diz na mensagem Jeová de milagres, Maria viu o anjo que falou, disse: ó Maria, tu és bendita, Maria, entre as mulheres, bendito que está no teu fruto, ó, tu és escolhida. E veio com aquela saudação para Maria. Cara, responde porque Maria estava lendo os pergaminhos, diz o profeta. Ela meditava na palavra, ficava orando, ia buscar água na fonte e pensando na escritura. Você está trabalhando e pensando naquela escritura, de repente começa a abrir o leque espiritual. E daí o profeta, você disse que o anjo não aparece? Ele disse: ore a noite inteira, até o outro dia, como Jacó, lá com o sol raiar, e vamos ver se não aparece um anjo. Mas quem pode suportar? Não temos tempo, estamos correndo atrás do tempo, estamos sendo escravos do tempo. E que nós tínhamos que administrar o tempo. Amém? Eu tinha mais coisa aqui, mas vamos encerrar, porque meu tempo já se foi. Ó, eu vou só aqui falar. Então, a de Ezequias, nós temos debaixo da oração de Jesus Cristo de São João 17. Ele diz: Pai, eu me santifico por aqueles que vão ir para o mundo. E diz o profeta dessa era que ele orou até por nós. E a oração de Jesus está valendo ainda. Às vezes você é abençoado, você está indo ali do cara e 120, está dando a 140, já quebrou a lei. Mas mesmo assim Deus vai lá e te livra do mal. E você, meu Deus, fui salvo pelo um triz. Mas Deus tinha um anjo lá para te guardar. Deus enviou um anjo, você não viu, mas Deus mandou um anjo lá para te livrar. E você fica ali, não, às vezes você não dá graça, você vem na igreja e você não dá aquilo que deveria dar ao Senhor. E Deus ouve, tem muita gente. Eu não era para mais estar aqui, se fosse pela vontade do diabo. Mas Deus me livrou uma vez, nós estávamos indo lá para o Pai. Meu Deus do céu, eu só disse: Jesus! Essa é a oração mais curta que eu fiz. E aquilo parece que Deus pegou e sei lá o que Deus fez. Eu consegui desviar ali, sair fora ali. Foi pelo um triz, Deus livrou. E Deus livra, canta o livramento para nós. Nós ficamos resmungando, reclamando. Seja grato, ore a Deus, agradeça ao Senhor pela vida, pelo dia que Ele te deu, por você chegar de noite e dizer: Senhor, eu lhe agradeço por o Senhor deixar mais um dia eu viver nesta terra. Amém? A oração de Salomão, vou encerrando. O profeta diz que Jonas, lá no ventre da baleia, ele estava no ventre do peixe, a Bíblia diz peixe, né? Está lá no ventre do peixe. E quando Salomão, Crônica, capítulo 6 em diante, você vai ler. Nós não é muito para achar aqui, mas sei que Salomão, quando edificou o templo, ele disse: Senhor, eu oro por esse templo, eu consagro ao Senhor. E se algum dos teus servos tiver em problema e dificuldade aí em volta, Senhor, quando ele só levantar as mãos em direção do templo, que o Senhor ouça as suas súplicas, as suas orações. E o profeta diz que Jonas estava lá no ventre do peixe, lá, indo com o peixe lá. Ele nem sabia como que estava orando lá, mas diz que o profeta disse que foi a oração de Salomão, quando edificou o templo, que livrou Jonas lá no ventre da baleia. Porque ele disse: quando tiver algum dos teus servos em necessidade, só levantando as mãos. Eu não sei que posição que ele levantou as mãos lá no ventre do peixe, mas ele foi respondido a sua oração. Amém? E Deus responde a tua oração. Você diz: mas não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Mas Daniel, 21 dias, o anjo, ele se humilhou, ele se arrependeu do pecado dele, se humilhou diante de Deus. E o anjo, 21 dias, irmãos, ele disse: Daniel, desde o primeiro dia da tua súplica que tu orou ali, que tu pediu, a resposta já saiu, o decreto lá do céu. E o anjo veio, Gabriel veio, ele veio com a resposta da oração. Mas daí ele deu quando o príncipe das Pérsias ali começaram a impedir o anjo, e atacar o anjo, não deixar o anjo passar. E o anjo pelhando, e o anjo lutando para levar a resposta para Daniel. Daí diz a palavra, a Bíblia ali em Daniel 9, 10 por ali, ele disse assim que daí Deus enviou o Miguel, e Miguel veio e deu uma ajuda para aquele anjo. E daí o anjo passou e foi lá e disse: Daniel, tu é um homem muito amado de Deus. Tu é um homem muito amado de Deus. A tua oração desde o primeiro dia eu estava lutando, mas demorou 21 dias, mas chegou a resposta.
Às vezes nós oramos hoje e amanhã nós queremos uma resposta. Mas é no tempo de Deus. Fiquemos de pé. Glória a Deus. Aleluia.